Coisa séria, acidentes com fogo em casa, infelizmente, muito mais comum do que o que a gente gostaria que fosse. Eu vou conversar com a Maria de Castro, que eu vou começar pelas mulheres, vocês me dêem licença. Soldado? Sim, senhora. Pode beijar? Beijar? Pode. Não me chama de senhora. Tudo bem. Por favor. Diógenes. Diógenes é? Tudo bom? Major. Sou major do bombeiro. Danilo? Isso. Tenente. Tenente. Isso. Só autoridade aqui. Faz favor, ó. Gentileza, A gente só chega lá, a gente chega lá. É acidente com fogo em casa. Como eu disse, é realmente mais comum do que o que a gente gostaria? É, infelizmente por uma questão até essa parte de segurança, né, do lar, com relação a primeiros socorros, com relação à prevenção. O brasileiro, ele não dá muita atenção à prevenção, né? E geralmente ele age muito na repressão do ato e não muito na prevenção daquele ocorrido. E a gente vê e atende, infelizmente, alguns chamados que são cada vez mais corriqueiros e cada vez mais constantes em São Paulo. Mas, Major, chega a ser caso de bombeiro? Sim, muitos. É uma questão até de preocupação, porque os acidentes do cotidiano, eles são acidentes que são até, não levam um chamado pelo telefone 193, mas existem alguns acidentes que são chamados 93 e geram um deslocamento de viatura, um deslocamento de profissional muito grande. Quer dizer, precisa de uma mobilização para que ele não piore. Sim. A gente tem alguns vídeos, vamos ver o primeiro vídeo. O que a gente pode aprender com essas imagens? Meu Deus do céu! Isso não é simulação, né? Não, com certeza não. Até como o rapaz correu ali, não foi não, né? Olha o perigo, do lado tem um quiosque. Mas o que ele joga? Será que é água? Olha, não, água não é. Água não é. Possivelmente ele jogue alguma coisa que serve como combustível, né? E gera uma explosão, um deslocamento de ar muito grande, que a gente chama de flash, né? E gera uma explosão no local ali. Mas é um perigo absurdo isso daí. O que poderia ser que ele jogou lá? Porque É difícil saber. Até a produção nos mandou esses vídeos antes para a gente analisar, né? Até o Tenente Passaretti analisou esses vídeos para a gente. Bom, ali com certeza deveria ter algum líquido inflamável misturado e o cidadão não percebeu. Ao jogar a água com esse líquido inflamável, gerou essa combustão maior do que a inicial. poderia ter sido muito pior, né, Tenente? Com certeza. Então, o ideal seria ele ter verificado antes se realmente aquilo era água mesmo, para atuar na extinção do incêndio. Ah, ele deve ter jogado por engano. Com certeza. Então, assim, primeira recomendação, ter certeza do material que a gente está manipulando. Sabe o que é muito comum, Regina, nesses casos? Que a gente está falando de churrasqueira aí, né? Sim. Então, assim, a pessoa vai lá, põe fogo na churrasqueira no final de semana, isso não é muito... Incomum. Incomum. A pessoa põe fogo na churrasqueira e percebe que a brasa não pegou. E aí ela pega um copinho de álcool ou um copinho de gasolina, que seria pior ainda, e joga. Quando você joga, você cria um caminho desse líquido combustível, né? E esse caminho, o fogo avança. Enquanto tivermos combustível e oxigênio, e lógico, o calor, né? O fogo vai avançar por esse caminho. E às vezes as pessoas se apavoram vendo a chama vindo ao encontro da pessoa e acaba se jogando combustível em cima, álcool, gasolina, e é onde ocorre queimaduras gravíssimas de vias aéreas. Ô, Major, e mesmo que seja o álcool em gel, que eu já vi gente esborrifar assim, eu morro de medo? Não. A partir do momento que eu já tenho a chama instalada na churrasqueira, por exemplo, que a gente está falando de acidentes do lar, o máximo que a gente orienta a fazer é abanar isso daí para que você jogue mais oxigênio sobre essa chama, é que geralmente o pessoal faz, né? Pega um abanadorzinho ali, às vezes até uma tampa de panela. Uma tampa de panela e fica abanando para jogar mais oxigênio ali para que haja uma melhor combustão. Mas agora jogar, a partir do momento que eu já tenho a chama na churrasqueira... Não pode. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Vamos ver o próximo vídeo. Ah, isso a gente viu essa semana aqui. O cachorrinho ali que vai, coitado, né? Major. Olha lá, pronto. Olha. Onde está o cachorro agora? Ah, foi lá pro cantinho. Foi lá pro fundo. A cara do senhor ali que é um negócio meio estranho. É o processo de extinção de insetos mais brutal que eu já vi na minha vida, né?
Você tem ali, possivelmente ele tenha jogado algum gás, né, Com Passanete? certeza. Ele deve ter jogado algum líquido inflamável, evaporou. Ele diz ali que era uma fossa e que tinha uma barata e que ele queria matar a barata. Você tem medo de barata, soldado? Não. Precisava tocar, Não precisava de tudo isso. explodir para matar a barata? Não. Um chinelo, não é alguma melhor. coisa? Deixasse ela lá, ela ir embora com o tempo dela. Já mais civilizada que eu. E diz pode ele ser que uma era uma fossa, barata. pode ser uma fossa sim, porque a fossa ela cria gás, né? Então, foi existe isso. a evaporação. Da decomposição E aí do material. quando a gente usa, porque se você tiver, lógico, a concentração de só gás, você não vai ter uma explosão. E agora, quando você tem a mistura ideal de gás com oxigênio e aí você vem com uma chama, pronto. Aí você criou Uma a condição bomba. ideal do que a gente chama de tetraedro do fogo e aí é uma bomba, como você falou, realmente cria uma explosão. Lógico, o alinhamento dessas coisas aí é exceção da exceção. A gente não vai ver muitos vídeos desse ocorrendo diariamente, mas esse senhor ele teve realmente um azar muito grande de fazer isso. A gente não orienta, você não sabe qual é o bolsão de gás que tem ali embaixo da terra, então você não cria nenhum tipo de explosão para isso. Existem outros tipos de extinção para insetos, Pois né? é, Não é o não é, fogo, a Major? melhor não é delas. Vamos ver mais um vídeo. Isso foi aqui em Osasco, não foi? Foi. Foi o prefeito, O né? prefeito e a primeira-dama. Você sabe o que aconteceu lá? Então, pelos relatos que informaram, o prefeito e a primeira-dama era uma festa comemorativa, né, na cidade. E dizem que estava todo preparado, mas quando foram acender, a quantidade do líquido que eles colocaram era maior do que é necessária para estar acendendo. A explosão ela foi escutada mais de 3 quarteirões do local. Então a imagem não traduz o que aconteceu, foi muito pior. Foi mais forte do que realmente a gente acaba enxergando. Tanto que eu acho que eles ficaram internados um bom tempo nesse acidente. Mas você sabe que principalmente a evaporação da gasolina, ela cria um gás muito volátil. Né? Então, quando você se aproxima, às vezes você nem encosta com aquela chama, você não chega nem a encostar na gasolina, por exemplo, se for a gasolina. O próprio vapor da gasolina já é suficiente. Já está misturado com oxigênio que cria explosão. Por isso que, assim, acender o cigarro enquanto está abastecendo no posto é proibitivo. Não, isso não existe. Nem o celular, né? Que a gente... É verdade o celular? O celular eu não conheço nenhum caso específico do celular propriamente dito, mas por uma questão de segurança, né? A gente, na verdade não nós, né? Mas os órgãos responsáveis não indicam que a pessoa fique circundando o carro enquanto estiver abastecimento. Porque quando você olha para a boca do tanque, você vê o vapor da gasolina passando ali. Então qualquer tipo de fagulha, não no tanque, porque o tanque ele está expulsando, você não tem condição ideal de oxigênio no tanque. Mas fora. É fora. Então é fora. Então, na verdade, aquela coisa hollywoodiana que a gente vê do carro explodindo, né? Você tem aquela condição daquela explosão se você tiver o conceito básico de mistura de oxigênio, mais os gases, né? Agora, o tanque por si só, quando está saturado de combustível, ele não explode, porque não tem oxigênio lá dentro. Não para tem as explodir. condições necessárias. É isso. Eu acho que prevenção nunca é demais. Nunca. Então, assim, levando em consideração o que eu acabei de ouvir agora, enquanto abastece o carro, não é recomendável ficar andando pelo posto falando ao celular. Acender o cigarro nem pensar. De jeito nenhum, acender o cigarro não. Nem pensar. De jeito nenhum. Eu já vi acontecer isso perto da minha casa, dá vontade de falar, moço, apague esse cigarro para nossa segurança. Vai pra lá, né? Vai pra lá, A gente continua a conversar, peço que vocês esperem Tá um bom, minutinho. lógico. Sobre prevenção de acidentes Isso, em casa. vamos lá. Vamos começar a nossa conversa depois de assistir um outro vídeo? Perfeito, Então vamos vamos lá. lá. É uma cozinha, né? É, uma cozinha possivelmente seja gás, né? E aí... A gente percebe o vazamento ali, né, do gás. Onde o fogo começa é o gás vazando. Isso, a gente vê primeiro o gás e depois a gente vê a explosão. Eu acho que ali, até pela proporção da coisa, foi um acidente até controlado. Foi né? leve, né? É, foi leve. Poderia ter sido bem pior, pela concentração de gás que vazou. Leve? Foi leve. Então, quando a gente vê na televisão que houve explosão de gás, está pior do que isso? Pior do que Em isso. residências. Dentro de residência. Dentro da casa. Com o gás contido dentro do P13 já é possível ser bem pior do que isso. Então, o que a gente tem que fazer?
Porque dá medo, né? As condições do P13, que é o botijão de gás de cozinha. P13 é o gás Isso, que a gente tem. A gente tem de P13 é o gás que a gente compreende, né? Qual é a grande característica do gás, do GLP, né? Que é o gás que a gente vê no P13? Ele vai se depositando em locais baixos. Então ele vai para ralo. E aí, quando ele encontra, às vezes, ele explode, como a gente acabou de ver isso daí. Existe um volume de gás dentro do P13 suficiente para explodir um ambiente, inteiro. Para explodir um prédio? Ora, um prédio não. Um prédio não. Um prédio completo não, né? Mas dependendo do vazamento de gás, porque em prédios você não tem o P13. Em prédio você tem gás encanado. Sim. Né? E aí, dependendo do vazamento, do volume de gás que ali vazou, dependendo das condições de oxigênio, de ventilação, se isso ficou confinado, né? Se veio a partir daí uma fagulha, se veio a partir daí uma chama externa, aí, com essas condições ideais de explosividade que a gente chama, aí eu tenho a possibilidade de ter explosão. Não que eu tenha a implosão de um prédio por completo por causa disso, mas eu tenho uma explosão, com certeza, com muitos óbitos. Major, né? E qual o risco de explosão quando eu aciono um interruptor de luz? Muito grande, muito grande. Muito grande. Muito grande. Se você, tudo vai, Regina, dessa coisa que eu acabei de falar, a condição ideal de explosividade. Mas o interruptor tem a ver o quê com a explosão? É porque a eletricidade vai criar uma corrente. O calor é a energia de ativação necessária para ser o elemento do calor. Do que o Major comentou do tetraedro de fogo. Mesmo que a tomada esteja funcionando bonitinha. Perfeito, Sim. Por ali vai correr eletricidade, gerando calor, gerando a fagulha. Então, se tiver um vazamento de gás, ao eu acionar o interruptor... Tanto que, para que você tenha uma ideia, uma das condições necessárias, uma das primeiras ações do Corpo de Bombeiros ao chegar num local que foi um sinistro decorrente de vazamento de gás é desligar a energia elétrica. O Corpo de Bombeiros, ele não adentra a edificação, por exemplo, se não foi lá na chave geral, lá no comecinho, antes na rua, e desligou. Por quê? Porque você pode ter uma fagulha criada pela geladeira. A geladeira não desliga, liga e desliga por um timer. Você pode ter uma fagulha ligada por alguém desavisado que já chegou ali da edificação e assim, vou acender a luz para ajudar o bombeiro. Pronto, matou todo mundo. Né? Então, a primeira condição para que o bombeiro adentre numa edificação que eu tenho vazamento de gás, como a gente acabou de ver, é desligar a energia elétrica. Então vamos lá, procedimentos básicos e necessários para todo mundo que está nos assistindo dentro de casa. O que eu preciso observar para viver num ambiente seguro? Tá, então a primeira coisa, quando você tem um P13, um botijão, mantenha esse botijão com condições de mangueira, de registro sempre seguras, ou seja, na validade do Inmetro. Se tiver vazamento, quando eu acender a luz, vai explodir. Se você tiver as condições de gás e oxigênio corretas, vai explodir. Então, por exemplo, respeite validades, respeite selos do Inmetro, né? Isso é muito importante, porque às vezes o cara, vou comprar uma mais barata aqui na feira, tal, e às vezes é uma coisa fabricada em fundo de quintal que não leva a mínima condição. E são nesses momentos que a gente tem os acidentes. São nesses momentos. Então, mantenha sempre as condições. De forma alguma, ao ter acontecido um sinistro, ao ter acontecido uma explosão, uma queimadura, não usem fórmulas caseiras. O que são fórmulas caseiras? Por exemplo, você passar borra de café, você passar creme hidratante, você passar pasta de dente. Massa de tomate. Massa de tomate. Essa aí você que inventou agora, massa de tomate? Minha mãe. A minha mãe mesmo. Queimou, passa massa de tomate. Massa de tomate. Porque, na verdade, tudo que eu acabei de falar gera uma sensação de frescor. Porém, só que é momentâneo. É momentâneo. Então, uma coisa que a gente não indica também, por exemplo, é que quando você se queima, passar por gelado. Então, dependendo da superfície corpórea que você queimou, quando você joga queimado, você joga o oposto, você gera mais edema, mais inchaço no local. Queimei, se eu jogo gelado, piora. Você gera mais edema no local. Então, assim, queimadura, água corrente em temperatura ambiente e hospital. Só isso. Qual o perigo de vela?
Muito grande. Se você tiver combustíveis próximos, ou seja, você tem uma mesa toda decorada próxima de uma vela, estamos nos aproximando do Natal. É por isso que eu pergunto. É isso aí. Boa É tão pergunta. bonito decorar um jantar à luz de velas e Isso, tal. isso. Mas E aí- como que eu posso deixar a mesa bonita e não incendiar a minha casa? Aí você tem uma vela, algumas crianças rodando em volta. Janela aberta porque tá calor. Isso, pronto. E aí, então assim, você tem uma vela, isole essa vela, vamos supor que essa vela venha a cair. Isole ao redor dessa vela, porque se ela cair, por exemplo, ela não vai criar qualquer tipo de princípio de incêndio. Um local que você vai usar a vela, por exemplo, que é um local seguro, em cima de pedras de cozinha. Né? Que não haja nada de combustível ali em volta. Então, assim, não é muito bacana, não é muito indicado você utilizar velas em cima de uma toalha de mesa. Né? Porque se ela cair, inevitavelmente, dependendo até do material dessa toalha de mesa, isso vai propagar. O meu diretor citou uma situação que eu desconheço, mas que eu vou colocar aqui para a gente conversar. Empresas que vão em casa limpar sofá, usa gás? O que acontece? Eu não sei do que se trata. O que é? Quer falar? Então, toda vez que utiliza o gás, o problema do gás é que se ele não for totalmente ventilado, ele se concentra no ambiente e aguarda as condições ideais para que, né, inevitavelmente possa ocorrer uma explosão ou uma combustão. Não, mas espera aí, tenente. Eles limpam o sofá e para que usa gás? Então, agora o gás deve ser para dar uma eficiência maior na limpeza, né? Na maquininha. Exatamente. Você sabe como funciona? Não, nunca Eu cheguei. também É não porque, sei como é. assim, essas máquinas trabalham sob pressão. E Tipo aquele VAP, aquela coisa? É quase isso, só que ela trabalha sob pressão. E sob pressão eles trabalham com pistolas de gás. Só que, na verdade, o que indica alguns acidentes nesse caso não é, na verdade, o gás, e sim o produto que eles usam para impermeabilizar. Ah, É isso aí. é inflamável. Foi até alguns vídeos que foram divulgados na internet nesse caso aí. Esses produtos são inflamáveis e geram algum tipo de vapor que pode criar uma explosão. Não é que vai criar uma explosão muito grande, mas pode criar, caso o ambiente não esteja arejado, né? É muito comum, por exemplo, a empresa vai até o local, não é que é muito comum, mas pode acontecer. Acontece, é. A empresa vai até o local, ela vai impermeabilizar isso daqui, tá tudo fechado, ela fecha a porta e vai embora. Pronto, Deixou ela fez o gás trabalho, lá. deixou o gás ali. Aí E eu chego, acendo a luz. Acende a luz, tem o problema Teve um acidente. do timer da televisão, Entra da fumando. geladeira, pronto. Teve um acidente em Curitiba, há uns Isso. 2 meses atrás, que decorrente disso. Uma limpeza no sofá, e aí a empresa não estava lá. Fechou tudo e foi embora. A família chegou. Se eu não me engano, um garoto de 11 anos acabou se acidentando nesse acidente, porque explodiu depois que não tinha mais ninguém. É traiçoeiro por isso, né? Porque o gás está ali. E não é Se visível. não tem ventilação. E não é visível. Se não arejar direito, Se não tem ventilação, como ele está ali se dissipar. presinho. Existem Não é muitos visível. gases, por exemplo, Regina, que eles não têm nenhum tipo de cheiro, né? Então, Ao não contrário dá... do gás da cozinha. O gás de cozinha também, por exemplo, o GLP, ele também é inodoro. Porém, existem substâncias que são colocadas dentro do gás, Já né, pra gente sentir. pra gente sentir. Então, é uma substância que você só encontra ali. Ah, então já é por segurança. Por uma aquele questão de cheiro? segurança, isso. Uma Olha, questão de... Major. Aquele cheiro, aquele odor, ele é colocado como se fosse Um alerta. um alerta, muito bem, para que você... Opa, isso daqui é o cheiro de gás de cozinha. Por Tá isso que é vazando. importante, então, comprar o que tem o selo do Inmetro, que Com tem esses certeza, cuidados. com certeza. A gente tem mais um vídeo, vamos ver. Acho que é o mesmo. Ah, Né? esse é o mesmo, da cozinha que explodiu o vazamento de gás. Ah, esse é um clássico, hein? Ó, o óleo pegou fogo. Eu ia fazer uns pastel, acabei aquecendo. Nesse caso aqui, ó, pessoal, não toma pânico, tá vendo? Tá tudo preto aqui, ó. O que tem que fazer? tentar Abafar? cobrir isso daqui, ó. Abafar. Se eu pôr um prato, pode até estourar. Pano de prato vai queimar. Vai. Pode cair. O certo é pôr Mas um ele vai pôr o aqui, prato? eu não vou também. Eu acho que ele vai pôr um pano, Vai né? dar certo. Ou o prato que ele vai pôr. Mas o prato vai explodir. Não, o prato é temperado, né? Possivelmente. Só pode estourar o prato chega a 1000 graus. Se não for temperado, até gaguejei. O prato explode. Vai explodir, vai explodir. Então, na verdade, ele extinguiu ali a chama por abafamento. Ele cortou Antes. o Isso é comum?
panela com óleo pega fogo em casa? Quando você deixa muito tempo o óleo sobre temperatura elevada, a temperatura do óleo começa a elevar e aí o óleo começa a entrar em combustão. E faz aquela chama daquele tamanho. Aquela chama daquele tamanho até maior, né? Qual que é que as pessoas se apavoram nas cozinhas? Hoje o que ela vai fazer? A pessoa desavisada, ela vai pegar uma panela de água e vai jogar no óleo. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço no mesmo tempo. Então, o que acontece? A água ocupa espaço e o óleo sai com chama. E aí você tem o efeito de explosão. O óleo sai pegando fogo para todos os lugares. E, às vezes, para cima de pessoas. E são temperaturas elevadíssimas, né? E em casos de acidentes do lar, quando você tem crianças por perto, por uma questão de baixa estatura, aonde vem esse óleo na criança? No rosto, nas vias aéreas. É isso aí. Mas o senhor está falando uma coisa que eu interrompi. Então, o que ele fez ali? Ele pôs o Ele abafou. Então, qual é o correto? Ou você pega um pano grosso, né, que vai abafar, molhado, e abafa, ou como ele fez, um prato temperado, foi e abafou. Ele cortou ali a alimentação de oxigênio. E aí, você extingue, você tira uma das pontas do triângulo do fogo, né, que seria o combustível, o oxigênio e o calor. Nesse caso, ele tirou o oxigênio. Sangue frio que ele teve, sangue né? Sangue frio. Eu acho que ele estava fazendo uma demonstração até, né? Tá, porque ele conseguiu mostrar direito e tal. Esse vídeo é instrutivo. Instrutivo. Acho que é perfeito. É bem didático, é isso mesmo, né? Porque a gente vê na internet, quando você joga na internet, acidentes reais de pessoas que vêm, se apavoram com aquilo e jogam água. Jogar água nessa situação é a pior saída. Onde que eu posso ter informação segura sobre esse assunto na internet? Olha, existem alguns sites, né? O Corpo de Bombeiros mesmo, pelo seu site, ele divulga, né, algumas dicas. Nós temos uma atividade de segurança, de educação pública, que é multiplicada nas escolas, para crianças, e isso em todo o estado de São Paulo. E qualquer dúvida, nós temos o nosso telefone de emergência, que é o telefone 193 do Corpo de Bombeiros, né? E o Corpo de Bombeiros se põe à disposição para qualquer acidente, para qualquer dúvida, não só pelo seu site, mas também pelo seu telefone. Vocês fazem um trabalho primoroso, é motivo de orgulho para todos nós. Nós fazemos. Em nome da comunidade, eu agradeço. Agora, se eu não tenho, não é uma emergência, mas eu não sei como proceder, eu posso ligar para o 193? Deve. Porque eu acho que a melhor ação é a preventiva. Antes de você deslocar um caminhão com profissionais, às vezes você resolve o problema com o telefone 193. Tá. Estou sem saber como agir, liga lá com calma. Isso, olha, tem uma... É lógico que às vezes, né, por uma questão de sangue frio, né? Você fala assim, eu vou ligar o 93 porque minha panela tá pegando fogo aqui. Às vezes a pessoa não tem todo esse sangue frio. Mas, caso... Se tiver, é a oportunidade. Orientada. Bom, eu vou agradecer ao comando do Corpo de Bombeiros, em especial o Major Diógenes, o Tenente Passaretti e a soldado Maria Castro. Deixa eu te dar um abraço, meu amor. Obrigada por ter vindo, viu? Parabéns pelo trabalho. Morro de orgulho de ver mulheres no Corpo de Bombeiro. Muito obrigada, viu? Major, muito Regina, obrigada. Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição. Conte com a gente. Tá bom? Muito obrigada, bom trabalho. Muito obrigado, por favor.